Paz do Senhor, amada Igreja. Este domingo de manhã eu gostava de trabalhar convosco um texto que está em Marcos, capítulo 11, dos versos 12 ao 26. Marcos 11, do 12 ao 26. Eu com este texto queria dar continuidade ao nosso Evangelho, ao nosso estudo sobre este Evangelho. E hoje eu queria pensar convosco sobre a frutificação. Frutificação. Marcos 11, capítulo 11, dos versos 12 ao 26. Leiamos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam. Porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que lhe disse Jesus: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Só até aqui. Que o Senhor Santo Espírito ilumine as nossas mentes e o nosso coração para que nós entendamos este texto tão complicado, tão mal interpretado, tão mal pregado. E por causa disso, induz muita gente ao engano e ao afastamento da Igreja. Tome nota daquilo que vou dizer hoje. Esta mensagem é complicada de ouvir, complicada de falar, por causa da má interpretação que se faz às palavras de Jesus neste texto. Mas antes de entrar no texto, já foi falado que Jesus está agora no último ciclo da sua vida terrena. Jesus está por dias de ser entregue pelos carrascos e ser crucificado naquela cruz. Claro que o objetivo da crucificação era a história da redenção da humanidade. E Jesus está agora com um objetivo específico de falar sobre frutificação. E é isso que eu queria falar convosco. Frutificação. E Marcos, para narrar todo este episódio de Jesus, porque este episódio trata em 2 dias diferentes, à tardinha e no outro dia de manhã, ele constrói esta narrativa em torno do templo. E veja que, primeiro,
do verso 12 ao 14, Jesus fala com a figueira. Segundo, do 15 ao 19, Jesus purifica o templo. E do 20 ao 26, Jesus vai agora explicar o que é que está passando. Porquê a figueira, porquê o templo e porquê a fé que os discípulos necessitam. Mas o ponto central da mensagem de Jesus nestes versos que nós lemos é a falsa aparência daquele que não tem fruto. Eu vou repetir, a falsa aparência daquele que não tem fruto. Vai já aí no verso 13. E vendo de longe uma figueira com folhas. Vendo de longe uma figueira com folhas. Olhe para mim, Jesus viu o fruto? Não, Jesus viu folhas. Jesus viu uma aparência de árvore com folhas. Mas a pergunta é, pastor, tudo bem, mas o que é que o templo tem a ver com isto? Muito. Esta figueira representava os líderes religiosos do templo. Esta figueira representava alguns dos seus discípulos. Esta figueira representava a maior parte do povo que acompanhava Jesus durante 3 anos. Esta figueira representa nós hoje. Porque nós temos folhas, mas não temos fruto. Apesar de aparentarem uma séria religiosidade, apesar de apresentarem uma séria piedade ao redor do povo, tudo o que se tratava no templo, tratava-se de tudo, menos a questão principal, o culto a Deus. E hoje não é diferente. Hoje nas nossas igrejas evangélicas, por esse mundo afora, trata-se de tudo, menos do culto a Deus, menos a questão principal. Esta não é a primeira vez que Jesus purifica o templo. E isto tem sentido. Eu não vou entrar nesse pormenor, porque então não temos tempo. Mas se nós lermos em João 2, dos versos 13 ao 22, João 2, dos versos 13 ao 22, diz assim: estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Parece que aqui que o texto é o mesmo, mas não é. Embora fosse na mesma altura, na mesma época. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrago é um chicote, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Ai, meu irmão, o que mais se faz hoje da casa de Deus é negócio. Eu já vi igrejas empresa, eu já vi igrejas que fazem câmbios. Casa de negócio, verso 17. Lembraram-se dos seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? E Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe Jesus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Eu não vou entrar em pormenor sobre João 2, porque isto é tema de mais uma mensagem. Mas Jesus purifica o templo no início do seu evangelho, porque isto foi logo a seguir às bodas de Canaã, ao primeiro milagre que Jesus operou. Ele sai de Canaã e vai para Jerusalém, e aí ele purifica o templo. E agora, a escassos 3, 4 dias da sua morte, ele torna a purificar o templo. Nesta parte da narrativa de Marcos, nós podemos claramente observar que Jesus está transitando da antiga aliança para a nova aliança. Jesus, ele continuou a ir a Jerusalém depois da primeira purificação do templo. Mas agora, na segunda purificação, ele está dizendo: tudo isto que está aqui vai terminar. E vai acontecer um novo tempo.
uma nova aliança. Jesus anuncia, ou vai anunciar, que não só o templo, mas Jerusalém iria ser destruída. E isso aconteceu com o imperador Tito, se não me falha a memória, no ano 70 depois da sua morte. Foi tudo destruído. Jerusalém, o templo, o culto, os sacerdotes, os fariseus desapareceram, nunca mais se ouviu falar deles. Jesus está anunciando também o fim da lei sacerdotal e da lei cerimonial. Aqui, meus amados irmãos, nós estamos assistindo àquilo que se chama os últimos dias. Por incrível que pareça, muitos ensinam que os últimos dias não vieram. Jesus aqui, na purificação do templo, ele está inaugurando a era dos últimos dias. Desde ali, que se vai culminar com a sua morte, até quando ele vier em toda a sua glória. A figueira sem fruto, versos 12 ao 14. Esta narrativa que Marcos faz, ela dá a ideia de uma parábola, porque não faz sentido nenhum Jesus querer comer figos em abril, porque era a altura, estávamos em meados do mês de abril, possivelmente 15 a 20 de abril. Ora, todos nós sabemos, e não precisamos ser agricultores, que não existe figos em abril. Os figos vão aparecer lá para finais de julho, metade de julho, finais de julho. Então parece que não faz sentido nenhum esta narrativa. E então os comentadores bíblicos, eles dizem que isto é tipo uma parábola, e eu concordo. Só que esta é uma parábola vivida. Uma parábola é uma história tirada da vida real para ilustrar algum pensamento, alguma coisa que nós queremos falar, em termos mais simbólicos, em termos mais fáceis. Mas aqui Jesus está falando de uma parábola vivida. Ele viveu esta parábola. Marcos continua aqui denotando as duas naturezas de Cristo, natureza humana e natureza divina. Como é que você pode provar isso, pastor? Porque Jesus teve fome, está aí no verso 12, ele teve fome, portanto só o homem é que tem fome, e ele depois vai amaldiçoar a figueira, ou seja, ele vai ter controle sobre a própria criação. Jesus como homem teve fome, Jesus como Deus amaldiçoa, tem controle, tem poder sobre a criação. Esta palavra, esta parábola, esta passagem do 12 ao 14, para você ter conhecimento, ela nos fala também, não dos últimos dias, mas do dia do último julgamento. Porque quem não tiver fruto, ele vai ser amaldiçoado para sempre. Jesus diz, nunca, jamais, como alguém fruto de ti. Ou seja, estás arrumado, estás exterminado. E isso é o que vai acontecer no dia do grande julgamento. Quem tiver fruto, continua. Quem não tiver fruto, nunca, jamais vai dar fruto. Quero falar algo engraçado, algo curioso. Todos nós sabemos o que é uma figueira, e todos nós sabemos que antes da folha rebenta o fruto. É ao contrário das outras árvores. O ramo está seco, brota o frutinho, e a seguir ao frutinho bota um raminho da parra da figueira. É assim que funciona a figueira. Jesus viu ao longe, verso 13, vendo de longe uma figueira com folhas. Esta figueira parecia que estava gritando a Jesus, Jesus, anda a comer, porque eu estou cheio de fruto. Esta figueira levou ao engano os olhos de Jesus, porque ele diz, verso 13, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Jesus viu a figueira tinha folhas, então Jesus deduziu, se ela tem folhas, ela tem fruto. A figueira parecia que estava gritando, tinha fruto, e Jesus se indigna. Porquê que Jesus se indigna? Porquê que Jesus se amaldiçoou a figueira? Por causa da falsa aparência da árvore. A árvore aparentava uma coisa
e estava apresentando outra. A árvore apresentava ao longe que estava cheio de fruto, mas quando Jesus chega ao pé dela, ela não tem fruto, ela só tem folhas, uma aparência falsa. Esta falsa aparência da árvore, ela está intimamente ligada com a purificação do templo. Marcos não registrou isto por acaso. E Jesus também não amaldiçoou a figueira por acaso. Porque estas três passagens distintas que nós lemos, elas estão interligadas. Primeiro, a figueira mostra uma falsa aparência. Segundo, no templo existia falsa aparência. E terceiro, há as consequências da falsa aparência. Por que esta ligação? Para nós perguntarmos, para nós respondermos a essa pergunta, por que é que está ligado, nós temos que pensar primeiro o que era o templo. Qual era o objetivo da existência do templo? Para que é que Deus ordenou a construção do templo com estas características? Quais eram os objetivos de Deus? O que nós vamos encontrar, antes de responder a estas perguntas, é que nós encontramos um contraste nesta época, e não só nesta época, nós encontramos hoje o contraste entre aquilo que Deus cria e aquilo que os homens fazem. Porque o que está havendo hoje, o que aqui havia naquela altura, e o que está havendo hoje, é a ideia de homem. Não é institucionalizado a vontade de Deus. Hoje não se produz, não se promove um culto agradável a Deus. Promove-se um culto agradável ao homem. Tanto daqui para aí, como daí para cá. O que estava acontecendo lá, acontece hoje, o que acontece hoje está acontecendo lá. Muitos afirmam que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Mas para eu afirmar que eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que dar fruto. Eu tenho que ser uma figueira com fruto. Porque o Espírito Santo produz um cacho com 9 virtudes de fruto. E eu preciso analisar se a minha vida tem esses 9 virtudes de fruto. Se a minha vida tiver essas 9 virtudes de fruto, então eu sou uma figueira que não engana ninguém, que não tem falsa aparência, e na realidade eu sou o templo do Espírito Santo. E quando eu ouço dizer somos o templo do Espírito Santo, porque nem aí, novamente não tenho tempo para explicar isto, mas nem aí eles estão a fazer uma interpretação real da Bíblia. Porque o templo do Espírito Santo, meu amado irmão, não é isto. Não é o corpo enquanto carne, tendões, pele e osso. O templo do Espírito Santo é a alma, é o coração, é aquilo que vai ser aproveitado, porque o corpo vai ser destruído. E eu pergunto muitas vezes, ok, somos o templo do Espírito Santo, com fruto ou sem fruto? Porque se eu não tiver fruto, eu sou como o templo de Jerusalém. Se eu tiver fruto, eu sou como Cristo. E nós vamos entender mais à frente isto. Coloque isso na sua mente. Templo do Espírito Santo sem fruto é o templo de Jerusalém, foi destruído. Templo do Espírito Santo com fruto é Cristo. É a igreja instituída, do qual ele é a cabeça e a pedra angular, a pedra de esquina. Você está entendendo? Mas a gente já vai falar mais nisso. Da mesma forma que Jesus viu a figueira de longe e pensou que existia fruto naquela figueira, também os povos, quando subiam a Jerusalém, eles viam o templo de longe. Olhe bem a ligação. O povo via o templo de longe e na sua mente eles pensavam, ali está Deus, ali está o culto a Deus, ali está o serviço a Deus. Qual é que era o problema? É que da mesma forma como Jesus chegou e se indignou porque a figueira o enganou, da mesma forma o povo se indignava por chegar ao templo e estava enganado. Qual era o contexto dos cambistas?
Se nós virmos a frio, nem existia problema nenhum. Estava tudo mais ou menos bem. O problema é aquilo que se passa dentro do coração de Deus e não do coração do homem. Alguém disse que os homens escolhem melhores métodos, mas Deus quer melhores homens. Nós temos que perceber o que é que está no coração de Deus e não no coração do homem. Os cambistas eram homens que a lei de Deus, a lei cerimonial de Deus, para você entender, quando o povo subia 3 vezes ao ano a Jerusalém para ofertar, para dizimar, para trazer as suas ofertas, as suas ofrendas, os seus sacrifícios. A lei de Deus, lá em Levítico e em Número, a lei de Deus dizia: tragam de casa. Ou seja, para você entender, alguém que viesse do norte da Galileia ou do sul da Judeia, eles tinham que fazer todo o percurso a pé, porque não havia transportes, não havia caminhões, e eles tinham que carregar com as pombas, com os bois, com as vacas, com as ovelhinhas, com o sal, com o azeite. Você está entendendo? Eles tinham que carregar com aquilo tudo. Os cereais, para o pão, com o dinheiro. E então, o que é que os fariseus pensaram? Vamos aliviar o povo. Em vez de eles virem carregados das suas casas, com aquele sacrifício todo do caminho, eles trazem só as bolsinhas com o dinheiro e quando chegarem aqui compram aquilo que faz falta. Parece que é lógico, não parece, meus amados irmãos? Eles estavam a aliviar o povo. Eles estavam a dar conforto ao povo. Eles estavam a dar bem-estar ao povo, porque o povo não necessitava de fazer sacrifício, de carregar aquilo tudo. Mas o templo era dividido. Tinha a parte cerimonial, que era constituída pelo Santo dos Santos, o lugar santo e o pátio dos sacrifícios, o pátio exterior, mas existia um lugar, um espaço, que era destinado aos gentios, àqueles que não eram judeus. O gentio tinha um espaço dentro do templo para poder adorar a Deus, embora não fosse judeu. Esse espaço foi instituído por Deus. O que é que o fariseu pensou? O gentio. O gentio não pertence ao povo de Deus. O gentio não é filho de Abraão. Mas adorar ao meu Deus, o gentio? Não. Então eu vou, como eu não me interessam essas coisas, eu vou utilizar o espaço dos gentios, vou ocupá-lo e vou colocar aí as bancadas dos cambistas. Vinham gente de todo lado. Mas existia uma moeda, que eu não me lembro agora o nome, esqueci-me de escrever, e existia uma moeda que era a moeda de corrente do templo. Portanto, nem qualquer moeda poderia entrar dentro do templo. Então estavam ali os cambistas para trocar o dinheiro, esses vários tipos de moedas, por aquela moeda. Mas tudo isto se passava no espaço dos gentios. No espaço que era preparado para os gentios. Aparentemente, a intenção era boa. Aparentemente, tudo o que se produz e faz hoje nas nossas igrejas, a intenção é boa. Agora eu pergunto, Deus ordenou essas coisas? Deus autorizou essas coisas? Não, se nós formos ler o Levítico e Números, Deus não autorizou isso. Se nós formos ver coisas que se passam, atividades que se fazem dentro dos nossos cultos hoje, nós temos que perguntar: Deus autorizou? Deus ordenou? Porque a intenção é boa. Só que o culto não é para agradar ao homem. O culto não é para proporcionar conforto e bem-estar ao homem. O culto é para proporcionar glória ao nome de Deus. O homem está em segundo plano. Aqui passava-se totalmente ao contrário. O homem estava em primeiro plano. Veja o que é que Isaías vai dizer acerca dos gentios e acerca daquilo que eles estavam fazendo àquele povo gentio. Também os levarei, Isaías está falando para os gentios, também os levarei ao meu santo monte
e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Os fariseus reprimiram a promessa de Deus. Eu li Isaías 56, verso 7. Todas estas aparentes boas intenções, eles acabaram por distanciar Deus e aproximar-se do homem. O homem. Ainda se eles se aproximassem também dos gentios, mas eles colocaram os gentios à parte. Eles marginalizaram os gentios. Ou seja, por outras palavras, eles monopolizaram o templo, que não foi construído para isso. Eles se tornaram antropocêntricos, virados para o homem. E o mesmo, amado irmão, está acontecendo no meio evangélico. Quantas vezes eu já ouvi dizer, primeiro vamos curar o homem, primeiro vamos libertar o homem e depois vamos ensinar a orar e a louvar. Não! Primeiro adora-se, louva-se e ora-se, e depois logo se vê se a graça de Deus chega aí ou não. Logo se vê se a misericórdia de Deus vem. Porque Deus se movimenta no louvor do seu povo. Deus se agrada de quem o louva e de quem o busca em espírito e em verdade. Ele não se agrada de quem é curado, de quem é liberto. Ele não se agrada de quem anda à busca de melhores cadeiras, melhor ar-condicionado, melhor espaço. Se você for ver nas páginas do Facebook, você vai ver pela África fora cultos ao Deus Altíssimo debaixo de embondeiros, debaixo de árvores, dentro d'água, dentro da lama. Eu pergunto, será que Deus não se está agradando desses cultos? Está, porque o homem está em segundo plano. O bem-estar e o conforto do homem está em segundo plano. O único erro só está no facto de que Deus não ordenou estas coisas. Deus ordenou. E nós tivemos a oportunidade de estudar o livro de Malaquias e lá está clarinho, está explícito com o tipo de culto que Deus espera de nós. Está lá. Quem quiser é só estudar, é só ler. Muitas denominações estão crescendo porque, em primeiro lugar, estão proporcionando o bem-estar das pessoas. E as pessoas estão lá indo porque me sinto bem. É muito agradável. Ai, aquelas cadeiras, nem me dói as costas. Elas estão crescendo por causa disso. Ai, tem um ar-condicionado. Não preciso levar um lenço, papel, nem uma toalha para secar o suor. Ai, o som, aquele som é harmonioso. O erro só está é que o bem-estar das pessoas está em primeiro lugar. As questões do Evangelho são secundárias. Esses meios evangélicos, a mesma coisa se passava no templo, eles só proporcionam o bem-estar do coração do homem. Agora pergunto, falar de pecado? Não. Falar de inferno? Pior. E morte, então? Isso é politicamente incorreto. O maior pregador que eu já estudei na Bíblia foi o que mais falou de inferno, de morte e de pecado. Foi Jesus. Jesus não se preocupou em agradar ao povo. Jesus não se preocupou em dizer aos discípulos, vão lá buscar sombreiros, vão lá buscar cadeirinhas para o povo se sentar. Não, sentem-se na erva. E é quando havia erva. Quando eles não se sentaram também nas pedras do deserto. O que é que você pensa uma coisa comigo? Deus não institucionalizou, Deus não ordenou o culto para o homem. Deus ordenou e institucionalizou o culto para o louvor da sua glória. E enquanto nós não pensamos assim, meu amado irmão, o nosso culto não é produtivo. Enquanto nós não pensamos assim, amado irmão e irmã, o nosso culto não passa deste teto. Porque ele não é para o louvor e glória de Deus. Isso não é para louvor e glória de Deus, desculpe. Mas Deus não está aqui. Se não é para a glória dele, ele ausenta-se. Eu imagino, não sei se é assim,
Mas muitas vezes eu imagino na minha cabeça, Deus diz, para que é que eu vou lá? Porque não tem nada a ver comigo. Você está entendendo? Esta é a sequência da passagem de Marcos. E por causa disto, os fariseus se ofenderam com Jesus. Veja aí, verso 18. Os principais sacerdotes e escribas, ouvindo estas coisas, e procuravam o quê? Um modo de lhe tirar a vida. Pois o temiam. Eles temiam a quem? A Jesus. Porquê é que eles temiam Jesus? Porque ainda existia uma parte da multidão que se maravilhava com a sua doutrina. Existia uma parte da multidão que realmente queria produzir um culto agradável a Deus. E por causa dessa parte, desse grupo, desse bocado de gente, os fariseus tinham medo. Mas o primeiro impacto deles era tirar-lhe a vida. O mesmo acontece nos dias de hoje. Repara, a Bíblia é tão atual. A Bíblia não é nada um livro retrógrado, nem um livro velho. A Bíblia é atual. Ela conta a história de Israel e ela conta a sua e a minha história hoje. Por qualquer pregador hoje que opte pela pregação genuína do Evangelho é mal visto. Já não é convidado para pregar. É afastado. Não, aquele é pau e pedra. Não vale a pena. Chamar um pregador desse para vir pregar na minha igreja, para escandalizar o meu povo, não vale a pena. O povo não quer ouvir sobre arrependimento. O povo não quer ouvir sobre pecado, não quer ouvir sobre inferno, não quer ouvir sobre morte. Sabe o que o povo quer ouvir? Palmadinha nas costas e você é um campeão. É isso que o povo quer ouvir. Mas veja o que Paulo diz ao Timóteo. 1 Timóteo 3, versos 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Veja, o pastor João está a dizer alguma coisa fora da Bíblia? Não, porque Paulo escreve a primeira carta a Timóteo para lhe explicar como é que se deve proceder na casa de Deus, porque nesta não é a nossa casa, é a casa dele. E você não se vai portar mal em casa de outro. Você vai respeitar a casa do outro, sim ou não? Então porquê é que nós não respeitamos a casa que é de Deus, não é a nossa? Nós estamos aqui apenas porque fomos convidados. Fomos chamados sem mérito nenhum. A casa é dele, não é nossa. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido na glória. Paulo está falando de Jesus. Paulo está falando do dono da casa. Do dono da casa. Veja que Jesus é tão corajoso. Muitas vezes quem diz que Jesus é só amor, ele não conhece a Bíblia. Jesus teve a coragem de parar todas as atividades do templo. E olha que era preciso coragem. Era preciso ousadia para enfrentar os anciãos, para enfrentar os fariseus, para enfrentar os escribas, para enfrentar os saduceus, para enfrentar os essênios. Era preciso coragem. E Jesus chegou aí e parou. Não se faz mais nada aqui. Veja aí, verso 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Em João 2, se você for ler, na primeira purificação, ele correu com os animais todos para a praça. É que não foram só os homens. Foi homens e animais. Veja, meu amado irmão, qual é a importância que Deus dá ao culto público? Porque não é o facto de nós fazermos muitas atividades durante a semana. Isso é bom. Aliás, tomara eu.
poder estar convosco todos os dias da semana. Tomara eu. Para mim era ótimo, era maravilhoso. Se eu pudesse trazer a minha cama para ir para o gabinete, eu trazia. Se eu pudesse dormir e comer aqui dentro e tomar banho aqui dentro, eu fazia isso. Mas não é o facto de nós termos muitas atividades. O facto é o foco, é o objetivo do culto. Jesus parou, Jesus disse, esqueçam. Não vale a pena vocês estarem a cultuar o meu Pai, porque isto é tudo uma grande treta. E Jesus aqui cumpriu o pedido do Pai. Jesus cumpriu o pedido do Pai. É, pastor? É. O Pai ordenou Jesus, fecha a porta. Malaquias 1 diz, tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis a debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Tomara que houvesse quem fechasse as portas. Jesus foi lá e fechou a porta do templo. Era aquilo que nós devíamos fazer. Quando o culto não é agradável a Deus, quando o culto não é proporcional à glória de Deus, não vale a pena. Vamos a perder tempo. É uma forma de aparência. Somos figueiras só com folhas e nada mais. Aqui em Malaquias, o Deus Todo-Poderoso está a dizer chega. Aqui em Marcos, o Deus Todo-Poderoso está a dizer chega. E hoje o Deus Todo-Poderoso está dizendo chega. Até quando? Até quando é que a vossa vontade está acima da minha? Até quando é que a vossa glória está acima da minha? Até quando é que não honram mais o meu nome? Porque, meu amado irmão, vamos ser honestos e sinceros. Honra a Deus, é muito difícil nós honrarmos a Deus hoje. Dar lugar ao sagrado, isso é uma palavra mística. Já passou a história, esse cara nem vem no dicionário. Porque nós nos esquecemos que nós estamos aqui convidados. Quando você e eu acordarmos de manhã, nós fomos convidados pelo Espírito Santo para vir cultuar a Deus. Eu não venho aqui fazer nenhum favor, eu não venho aqui cumprir um ritual, eu vim aqui porque fui convidado pelo meu Pai para vir à sua casa. Quando a gente pensar assim, meu amado irmão, as coisas vão ser diferentes. O encerramento da frutificação. Jesus limpou o templo e agora passamos para o verso 26. A terceira parte desta narrativa. E passando eles pela manhã, já veio no outro dia, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Aqui mais uma vez se vê a incredulidade dos discípulos. Porque se o Senhor Deus, na pessoa de Jesus, disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti, então eles não se podiam ter admirado. Eles deviam ter confiado. Então Pedro, lembrando-se do dia anterior, foi preciso ele se lembrar do dia anterior, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está aplicando os dois primeiros episódios, tanto a figueira como a purificação do templo, e ele agora está aplicando à nossa vida. Porque as palavras de Jesus, se não tiverem aplicação prática e diária na nossa vida, foram palavras loucas, foram palavras pronunciadas ao vento. Jesus está agora falando sobre a frutificação do crente. O crente é uma figueira. E 3 pontos são chave. Ou seja, para que o crente seja um crente frutífero,
ele tem que ter 3 pontos-chave. Não trabalha um sem o outro, nem o outro sem o outro. Nem um com mais intensidade, o outro com menos. Não. Existem 3 pontos-chave para que o crente seja considerado por Deus, um crente frutífero. Primeiro ponto, fé. E esta fé aqui não é a fé naquilo que eu acredito na minha ideologia, na minha igreja. Esta fé aqui não é aquela fé que eu acredito sobre aquilo que eu aprendo. Não, esta fé é a fé subjetiva, é a minha fé interior que foi-me plantada por Cristo. Primeiro ponto, fé. Segundo ponto, oração. Terceiro ponto, perdão. Eu oro muito, mas não sou capaz de perdoar. Não tem fruto. Eu perdoo com facilidade, oro alguma coisa, mas não tenho assim muita fé, minha fé é fraca. Não tem fruto. Para nós frutificarmos à vista dos olhos de Cristo, temos que ter fé, acreditarmos nele, sabermos quem ele é, oração e sermos perdoadores. Assim como ele é perdoador. Mas estes 3 elementos, muito pouco observados, são os 3 elementos que glorificam mais a Cristo. Porque Cristo era um homem de fé, Cristo era um homem de oração e Cristo estava sempre sujeito a perdoar, disposto a perdoar. Você está entendendo isto? Se eu não tiver este fruto, você não consegue ver uma laranja de uma figueira. Se você diz que é de Cristo, então o seu fruto tem que ser o fruto de Cristo. Você tem que dar o fruto da árvore que corresponde. Você está entendendo isto? Este texto está aqui. É um dos textos mais mal utilizados pela comunidade cristã. Existem pessoas que eu já vi que vão para as montanhas, ergue-te montanha, em nome de Jesus. Jesus não está aqui a dizer que eu vou mover montanhas. O que Jesus está aqui é influenciar a minha alma, o meu coração, para eu cultivar fé, mas não quer dizer que eu agora vá mudar montanhas. Como outros que vão para a chuva. Porque está lá na palavra de Marcos. Verso 23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte e não duvidar, aqui é que está a questão. O que Jesus está dizendo aqui, tu tens de ter fé. Não, a dúvida não pode residir no teu coração. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O Jesus nunca disse aqui que eu vou agora mover montanhas, parar os mares. Jesus não disse nada disso. O que é que Jesus quis dizer com isto? Está aí no verso 24. Veja bem o que é que Jesus vai dizer. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Novamente a confiança, novamente o acreditar. É errado, é muito errado nós pensarmos e falarmos, decretarmos que Deus é obrigado a atender todas as minhas orações, porque Jesus falou, é errado. A oração não existe para atender a todos os meus caprichos. A oração existe para eu ter intimidade com o meu Pai. Se o meu filho ficar um mês sem falar comigo, você pensa que eu lhe vou dar a mesada? Não vou. Se ele não falar comigo, não quer ter intimidade comigo. Está entendendo? É assim que funciona. Que coisa, agora pensar eu que posso mandar em Deus.
Posso coordenar as ações de Deus. Posso mover a mão de Deus para todo lado onde eu quiser. Era o que mais faltava. A oração só existe para a glória de Deus. Mas a oração para a glória de Deus, ela tem que ser composta com o exercício da fé. Eu, se não orar com fé, a minha oração foi um mero desabafo da minha alma. É por isso é que muitas vezes as pessoas se melindram, se magoam e se afastam de Deus. Porque a primeira reação, quando esta palavra de 23 e 24 de Marcos, quando esta palavra falha, porque ela não funciona da forma como a gente está pensando, o que é que as pessoas dizem? Aquela igreja é má, não é a igreja verdadeira, o pastor não está pregando a palavra certa, Deus é mentiroso, quando o único problema reside só em mim. Só em mim. Olha o que é que o apóstolo João vai falar em 1 João 5. Jesus diz: crede e confia. Sim ou não? Ali. Olha o que é que João vai falar em João 5. 1 João 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olhe para mim. É a minha vontade que prevalece ou é a vontade dele? A minha oração não é ouvida por culpa de quem? Porque muitas vezes nós pedimos coisas que não é da vontade de Deus e que Deus olha e vê, se eu for dar, vai ser pior. Nós pedimos às vezes coisas a Deus que vai nos prejudicar. Por isso é que Deus diz, muitas vezes nós pedimos um peixe ou uma cobra pensando que é peixe. Pedimos uma pedra pensando que é pão. E Deus diz, não vou dar. Não vou dar. Verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora, olha. Quem é que é o mediador aqui? Entre a minha oração e Deus, existe um filtro. O Espírito Santo. O Espírito Santo concentra, filtra e só leva a Deus aquilo que realmente está de acordo com a vontade dele. Amém? Este texto de 1 João não está em contradição com as palavras de Jesus. Porque se estivesse em contradição com as palavras de Jesus, estávamos com um problema grave. Metade da Bíblia tinha que ser rasgada. Como assim, pastor? Paulo não tinha fé? Hã? Paulo não tinha fé? Paulo falava com Deus. Paulo subiu ao terceiro céu para ter uma formação teológica com o próprio Jesus. Paulo ouvia a voz do Espírito dizendo, não vais, não vais, vá. Paulo tinha confirmação do Espírito Santo acerca de tudo aquilo que fazia. Paulo ressuscitou o morto. A pergunta é, Paulo não tinha fé? Tinha. Até porque é que em 2 Coríntios 12 ele diz, por 3 vezes orei ao Pai, Pai, tira-me o espinho da minha carne, e Deus diz, é somente a minha graça que basta, filho. Se for assim, se Jesus está falando de lança-te no mar e transforma os montes, Paulo não tinha esta fé. Paulo não tinha fé? Ah, pastor, tinha. Então porquê é que ele não curou Timóteo? Porquê é que ele disse, Timóteo, bebe um pingo de vinho por causa do teu estômago que é para tu ires aguentando? Porquê é que ele não curou Timóteo? Paulo não tinha fé? Pastor, claro que tinha. Porquê é que ele não parou o naufrágio?
Lá quando eu ia caminhando para a ilha de Tarso, no caminho para Roma. Porquê? Paulo tinha fé, podia ter dito, olha, não dizia ao monte, mas dizia ao mar, para. E o mar parava. A oração tem que estar de acordo com a perfeita vontade e o objetivo e o propósito de Deus. Você tem que começar a conhecer que se Deus não responde, é porque a sua vontade não está aí. É porque Ele tem um propósito. Não é porque você não tem fé, atenção, mas é porque não está de acordo com a vontade de Deus. Você está fugindo. Você está cavalgando na sua própria vontade, naquilo que você gostava. Você está andando nas suas emoções. Amada irmã, eu recebi uma mensagem há pouco tempo. Vocês sabem que eu estou à procura de casa. E recebi uma mensagem há pouco tempo dizendo-me assim: pastor não mora na rua. Pastor que é pastor não perde casa. E eu nem me respondi porque eu comecei-me a rir. Eu sei lá se a vontade de Deus não é me meter mesmo na rua. Deus não mandou Paulo para a prisão. E o que é que Paulo diz? Graças a Deus, porque as minhas prisões e cadeias contribuem para o avanço do Evangelho. Então, espera aí. Então a vontade de Deus estava ali. Então Paulo, o maior pastor, o maior pregador, aquele que abriu mais igrejas, o que escreveu mais livros da Bíblia, vai preso. Não? Esquisito, não é? Amém, igreja? Nós temos que começar a perceber isto. Quais são os assuntos que eu devo orar? Por todos aqueles que realçam a glória de Deus. Ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pelo seu trabalho, ore pelos seus amigos, ore pela sua cidade e ore menos por si. Complicado. Primeiro é eu, pastor. Até eu. Espero. Você há de chegar a sua vez. No tempo e na hora em que Deus decretar. O Espírito Santo filtra todas as nossas ações. Caminhando para o final, porque é que Jesus fala aqui no perdão? O que é que o perdão tem a ver com a figueira? O que é que o perdão tem a ver com o templo? Versos 25 e 26, está lá no finalzinho. O que é que Jesus quis dizer com isto? Quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas. Por que é que Jesus incluiu aqui isto? O que é que isto tem a ver com o assunto da frutificação? O que Jesus me está dizendo com estes dois versículos é: filho, se não tiveres o meu caráter em ti, tu nunca vais dar fruto. Porque Jesus, embora fosse perseguido, o homem mais perseguido de toda a história, foi crucificado. A quinta palavra que ele disse na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus exerceu perdão durante toda a sua vida. Ele foi maltratado pela sua própria família e você não vê Jesus a metê-los de parte, a arriscar o número de telefone, a esquecer-se das datas do aniversário. Não, você não vê Jesus fazendo isso. A fé que me leva a orar é a mesma fé que me leva a perdoar. Porquê? Porque eu vou orar ao Deus que perdoa. Eu vou orar ao Deus que me perdoou. Eu vou orar ao Deus que me amou. Eu vou orar ao Deus que me salvou. Então eu era um grande hipócrita
carregado de falsas aparências, se eu só mostrasse fé aparente aqui, se eu só produzisse grandes orações, 5, 10, 15, meia hora, bonitas, bem compostas, com palavras agradáveis, e depois fosse um rancoroso lá fora, era um homem cheio de folhas. Não. Quando o meu caráter reside no meu coração, eu não tenho aparência. Tudo aquilo que eu sou, é transferir cá para fora. Isto é frutificar. Isto é ser um crente frutífero. Quando você ouvir assim, deste género, 32 anos já serve para aprender alguma coisa. Quando você ouvir assim deste género, eu amo Jesus, eu creio do fundo do meu coração que Ele me salvou. Eu creio que fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu amo a casa de Deus, eu amo os meus irmãos. A única coisa que me custa a mim é perdoar. Esqueça. Isso não é crente. O crente perdoa. O crente tem fé para orar. E o crente tem fé que lhe dá força para perdoar. Isto é frutificar. Outro erro dos meus colegas pastores é eu pensar que a minha frutificação está no facto de eu falar bem e converter pessoas com a minha pregação. Isso é o que faziam os fariseus. Os fariseus eram bajulados, eram apaparicados, eram convidados para as festas. Porquê? Porque eles eram influentes na palavra. Amado irmão, nem só aquele fala bem está debaixo da unção de Cristo. Temos o caso de Pedro, que era valha-me Deus para falar. Temos o caso de Moisés. Você está entendendo isto? Tudo o que é frutificação, ela tem que ser obra do Espírito Santo e não de vontade do homem. Não é por força, não é pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Frutificar é eu cultivar o caráter de Cristo através da minha fé. E isto só vai acontecer por causa da graça de Deus derramada em minha vida. Isto é frutificar. Foi isto que Jesus quis demonstrar entre a parábola da figueira, entre a purificação do templo e depois a explicação que deu aos discípulos. Mas por incrível que pareça, meus amados irmãos, eles não entenderam nada. Assim como hoje muita gente não entende. Vamos aplicar isto, 3 aplicações que eu trouxe hoje para a nossa vida. Primeiro, está muito claro, para quem tem dúvidas, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porque Ele teve fome e Ele amaldiçoou. Ele teve fome, uma necessidade física, mas Ele teve poder sobre a criação, amaldiçoando a figueira. Segundo lugar, segunda aplicação, precisamos ter muito cuidado e ser bastante rijos e analíticos quanto às falsas aparências. Porque você pode estar aí 2 anos, 3 anos, 10 anos com uma pessoa sentada ao seu lado e você pensar que aquela pessoa é piedosa, é santa, é crente, e não é. É uma pessoa cheia de folhas, não tem fruto nenhum. Assim também nós. Não sejamos crentes de aparência. Meu amado irmão, ninguém é perfeito aqui. Todos temos problemas, todos temos defeitos, todos somos pecadores, todos somos miseráveis. E o crescimento e a frutificação de uma igreja só acontece quando estivermos unidos, quando nos perdoarmos os nossos erros uns aos outros. Quando estivermos numa mesma fé, no mesmo Espírito e adorando o mesmo Senhor. Agora, quando eu me armo em cowboy espiritual, disparando as minhas armas da fé para tudo quanto é lado e não acerto numa no alvo, só para querer aparecer, só para aquecer,
Ai, meus queridos, a igreja está repleta de joio. Ah, pastor, grande blasfémia. Não é blasfémia, não. Durante 3 anos, Jesus só andou foi com joio. A igreja está repleta de joio. Só como diz lá, não nos cabe a nós fazer a seletividade do joio, porque nós não sabemos. A qualquer momento esse joio pode se transformar em trigo. A qualquer momento esse joio pode se arrepender, pode ir ao caminho. A qualquer momento Jesus pode dizer, parece joio, mas não é. Porque existe muito joio que serve para testar aqueles que pensam que são trigo. É enigmático, não é? Mas eu não quero entrar por aí. Existe muito cargo eclesiástico que é puro joio. Existe muito pastor, muito conferencista, muito pregador, diretores e presidentes de igrejas que são puro joio. Puro joio. Eu preciso me fazer um autoexame todos os dias. Eu preciso ver, Senhor, será que eu estou cheio de folhas? Ou será que já existe alguma coisinha, alguma restinha de fruto na minha vida? Só um frutinho já chega a Deus. Já fico todo contente. Já não sou totalmente aparente. Terceiro e último. O que Marcos nos ensina e o que Jesus nos ensina é que eu não posso utilizar o reino de Deus. Eu não sou dono do reino de Deus. Eu sou herdeiro do reino pela graça em Cristo Jesus. Eu sou co-herdeiro. Eu não sou dono do reino de Deus. Eu não sou dono do culto a Deus. O culto que eu promovo, eu tenho que estar debaixo de uma ordem, eu tenho que estar debaixo de uma sequência que não é por mim, nem para mim. É por eu e para ele. Eu tenho que me lembrar também que o culto ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, ele não é promovido para o meu bem-estar. Ele não é promovido para o meu bem-estar. O meu prazer e o meu bem-estar deve ser o de fazer a vontade de Deus. Somente. Eu sei. É difícil fazer isto. É difícil, muito difícil. Porém, é necessário que nós nos comecemos a trabalhar de uma outra forma. É necessário que nós deixemos de ser farisaicos. É necessário que nós deixemos de ser escribas. É necessário que nós deixemos de ser falsos, movidos só pela aparência. Muitas vozes se levantam contra esta afirmação. É por isso que nós temos que lutar contra os comportamentos desta Escritura. Ah, pastor, nós não devemos julgar. Uma ova. Pedro diz, julgai os espíritos. Olhai para que caminho andam. Não ouvis, ou não deis ouvidos a toda a falsa doutrina, todo o vento de doutrina. Então não vou julgar, vou. Eu vou olhar para a Escritura e vou ver se ele falou isto, está certo, se não falou isto, lixo. Mas um comportamento debaixo da Escritura não quer dizer que eu me torne um indivíduo chato, aborrecido ou intratável. O meu comportamento pode ser interbíblico, debaixo da Escritura, mas eu sou uma pessoa extremamente sociável. Porquê? Porque eu não vou seletividade a ninguém. Eu não vou fazer escolhas de ninguém. Eu vou me dar bem com toda a gente.
Só que existe uma barreira espiritual. Existe algo em que eu creio e algo em que o outro crê. Só a Bíblia é que é juiz entre aquilo que eu creio e entre aquilo que o outro crê. Só a Bíblia é que é juiz. Este deve ser um comportamento que nos alegre. Comportamento debaixo da Escritura Sagrada. Um comportamento com caráter de Cristo. Isto nos devia alegrar, independentemente se eu estou pobre, se eu estou rico, se eu estou doente, se eu tenho saúde, independentemente se eu tenho casa, se eu estou na rua. Isso é tudo secundário. O que me devia manter alegre desde manhã até à noite é eu saber, graças a Deus, eu tenho uma semente do caráter de Cristo. E se eu tenho uma semente do caráter de Cristo, eu nunca posso ser aparente. E se eu não sou aparente, Jesus também nunca vai dizer, nunca mais ninguém coma do teu fruto. É muito importante nós percebemos isto. Quanto mais para a frente nós andamos, quanto mais avançamos nestes séculos, mais importante é nós percebemos. Eu estou preparado um estudo sobre o Apocalipse. Não vai ser versículo a versículo, mas possivelmente vai ser capítulo a capítulo. E nós temos que perceber algo muito importante. O Apocalipse, dito Apocalipse, ele não vai acontecer. Ele já vem vindo a acontecer. Desde que Cristo morreu e ressuscitou. Ele vem vindo. Só que ele vem vindo de uma ordem crescente. As coisas estão-se a tornar mais agonizantes. Até que vai chegar o dia em que ele virá e, ponto final, a terra é destruída, o julgamento, e deixa o novo céu, a nova terra, e pronto, acabou. Mas até lá ele vai crescendo, e meu amado irmão, não seja um ingênuo. Eu estou falando para você também que está-me a ouvir aí em casa. Não seja ingênuo. Quanto mais você cresce no tempo, no século, mais a precariedade, mais a prevaricação e mais cuidado você vai ter que fazer e mais lutas você vai ter que ter para andar nos caminhos de Deus. Eu não me quero alongar nisto e vou terminar já por aqui. Mas analise as notícias, as últimas notícias. Eu não preciso de terremotos, não preciso de marmotos, não preciso de furacões para saber que Cristo está às portas. Não preciso nada disso. Eu só preciso olhar para o comportamento das pessoas. Esse é o maior sinal que Cristo está às portas. É o comportamento das pessoas. E não só as pessoas que não conhecem Cristo, como as pessoas que conhecem Cristo. Ou pelo menos dizem que conhecem. Viver na glória de Deus nos traz júbilo, embora todas as dificuldades. Essa é uma luta que é sua, essa é uma luta que é minha, essa é uma luta da Igreja. Porque nós somos a Igreja de Cristo. Logo à tarde, se Deus permitir, eu vou falar sobre a Igreja de Cristo. Vou falar sobre a visão que Jesus teve para a sua Igreja. Vou falar sobre a autoridade que Ele foi delegada a Ele e que Ele nos delegou. Mas para isso, nós temos de saber o que é a Igreja, o que é ser Igreja e não andar de falsas aparências. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.